Vamos abrir a palavra do Senhor nessa manhã em João capítulo 5. João 5, os versículos 19 a 30. João 5, 19 a 30. O Espírito Santo, pelo apóstolo João, prega à igreja com as seguintes palavras. Versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Essa é a palavra do Senhor. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, o Senhor é maravilhoso, e cada um de nós nessa manhã foi trazido a este local para que aqui em adoração dediquemos toda a nossa mente, os nossos ouvidos, a ouvir o Senhor. Ministra a fiel palavra, a sã doutrina, a sã confessionalidade bíblica aos nossos corações. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como não gostar de Jesus? Como não gostar de Jesus? Imagine você 38 anos deitado à beira de uma piscina, o tanque de Betesda, e de repente, de uma hora para outra, assim, a sua vida é transformada. Alguém nem te pede licença, ele vem e te cura, muda o seu destino. E as palavras que lemos nos evangelhos estão recheadas dos sinais e prodígios e milagres que Jesus fez para salvar, curar, dar vista ao cego, fazer o coxo andar, fazer o surdo ouvir. Esse é o Cristo a quem nós servimos. Como não amar Jesus? Mas a verdade, meus irmãos, é que muita gente não amava Jesus. Muita gente não ama Jesus. Os judeus, no texto que nós lemos na semana passada, odiaram o fato de que Jesus estava violando o sábado, ao dar a ordem para que aquele homem carregasse o seu próprio leito. Por quê? Porque tem pessoas que são assim, meus irmãos. Há algo de profundo, há um tipo de problema que não é de ordem somente filosófica ou ideológica, mas existe uma morte no coração das pessoas, que fazem não somente elas não amarem Jesus, mas muitas vezes blasfemarem contra o Espírito Santo, aquilo que a Bíblia chama de pecado imperdoável, lá em Marcos 3:29, o pecado para o qual não há perdão, a blasfêmia, a absoluta obstinação e rebeldia contra Deus. Meus irmãos, nesse texto de hoje nós vamos ver que Jesus explica qual é o problema do coração dos homens para o qual ele veio ao mundo.
para o qual ele veio em missão para resolver essa morte espiritual. Somente um Deus que ressuscita a pessoa dos mortos pode resolver esse problema. E crianças, se vocês puderem fazer um desenho agora pela manhã, para mim, vocês vão desenhar o corpo de bombeiros. Vocês vão desenhar o bombeiro com a roupa vermelha ou amarela, com aquele capacete, e ele com a mangueira, jogando a mangueira no fogo, ou subindo, a água no fogo, não a mangueira, a água, e subindo numa árvore para resgatar um gatinho, alguma coisa assim. Só que nesses bombeiros, um bombeiro é o pai e outro bombeiro é o filho, tá? Então 2 bombeiros, um é o papai, outro é o filho, e os 2 estão salvando as pessoas. Pai e filho, engajados com o Espírito e com a igreja, na missão de ressuscitação de mortos. É isso que nós vamos ver nessa manhã. Meus irmãos, primeiro, a gente precisa gastar um tempo nesse texto, contemplando a unidade que existe entre o Pai e entre o Filho. Os judeus estavam escandalizados, porque Jesus estava não somente violando o sábado, mas estava chamando Deus de Pai, chamando Deus de Pai. E assim nós vimos no versículo 19 e 18, que ele estava se fazendo igual a Deus. Que homem seria capaz de se fazer igual a Deus? Meus irmãos, Jesus não parou por aí. No versículo 19, você percebe aí que ele usa a expressão, em verdade vos digo. Você viu aí essa expressão? Só Deus fala desse jeito. Quando Jesus fala dessa maneira, ele propositalmente está falando verdade como Deus fala verdade. E aqui ele se utiliza do título filho. O filho não pode fazer absolutamente nada que não seja da parte do Pai. O que é interessante, né, meus irmãos? Jesus se considera tão Deus quanto Deus, mas ao mesmo tempo ele chama o Pai de Pai e ele se chama de Filho. Dentro dessa trindade, existe uma unidade entre as pessoas, mas existe também uma distinção. É o que a gente lá na teologia sistemática chama de economia da trindade. Todos eles são igualmente Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas cada um deles é uma pessoa divina dentro da divindade, e cada um deles tem a sua função, o seu papel. E não é qualquer papel, ele se chama de filho. Quando você chama alguém de pai, ô meu pai, né? Mesmo aqueles que são mais assim, regionalizados e têm esse hábito comunitário de chamar um de pai e outro de mãe, já viu gente que é assim? Essas palavras são palavras afetivas. No caso, Jesus chama o pai de pai e ele de filho, porque isso demonstra a intimidade impressionante que existe entre Jesus e o Pai. É tão impressionante que ele lista 4 coisas que existem nessa intimidade entre eles. Primeiro ele fala no versículo 19 que ele age exatamente como o Pai, é o que está aí no versículo 19. No versículo 20, ele diz que o Pai mostra para ele os seus planos. No versículo 21, ele diz que ele, como filho, tem o mesmo poder do Pai para dar a vida a outros. E no versículo 23, ele diz que ele recebeu do Pai autoridade para julgar. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Por que Jesus está usando esses argumentos com os judeus? Ele vai dizer no versículo 20, que o primeiro motivo para isso é para que eles fiquem maravilhados, para que todos fiquem admirados com o grande poder de Jesus. Mas também, meus irmãos, ele vai dizer em segundo lugar, para que as pessoas honrem o Filho, assim como elas devem honrar o Pai. Veja, que se fosse só para as pessoas ficarem admiradas, elas iam admirar apenas um fazedor de milagres, que era o que muita gente achava que Jesus era até esse ponto. Mas não era só isso, é para que a mesma honra e adoração que era dada ao Pai, também fosse dada ao Filho. Meus irmãos, a Bíblia não é um livro de teologia seco. Ali a Bíblia quer tocar o seu coração e inspirar você por meio de mostrar como um amor verdadeiro funciona. A gente está num mundo muito quebrado, meus irmãos, e está faltando muito amor de pai para com filho e muito amor de filho para com o pai. Mas olha o que está acontecendo aqui. Olha o tamanho do amor entre Deus o Pai e Deus o Filho. Meus irmãos, quando tem amor, eu não sei se você já leu essas histórias da vida,
muitas vezes o desejo de seguir os passos dos pais é algo que o amor de filho leva ele a fazer. Eu estava lendo uma matéria essa semana, tão bonita, meus irmãos, sobre uma história ali no Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso. Uma matéria que saiu no jornal, depois eu posso mandar o link para vocês. E ali ele conta a história do subtenente Ivan Guzmão Alves, que há 26 anos está ali na corporação de bombeiros e acabou pavimentando o caminho para o futuro do filho dele com o próprio relacionamento deles. Quando o seu filho William Rodrigues Alves, ele tinha 3 anos de idade, papai levava o filho para o trabalho. E o filho então cresceu vendo o papai botar roupa de bombeiro, capacete de bombeiro, e muitas vezes o papai, que se tornou um herói, era ativado quando vinha a sirene, e lá ia o papai correndo, escorregando pelo aquele poste que eles têm, e de repente o papai sumia junto com o pessoal no ônibus, e o filho ficava olhando, e ficava brincando lá no quartel, e daqui a pouco voltava o papai, todo sujo, cheio de poeira na cara, mas com um sorriso no rosto, pelas vidas que foram salvas, pelas pessoas. E o filho cresceu vendo o papai fazer aquilo. Não demorou muito, com 14 anos, o menino começou o treinamento de bombeiro militar. Ele, com 20 anos de idade, ele efetivamente entrou na corporação. E assim, o papai Ivan e o filho William começaram a trabalhar juntos, como bombeiros, em missão. E a matéria tem uma menção que eu acho que é digna de nota. Ela diz: William é um exemplo de bombeiro militar e motivo de orgulho para o pai dele até hoje. Este sentimento de emoção que pai e filho compartilharam juntos transformou a união dos dois em um novo laço inabalável de intimidade. Afinal, eles se tornaram irmãos de farda. Já ouviu a expressão irmão de farda? É quando aquele que trabalha com você vira família com você. Nesse caso aqui, literalmente, né? Pai e filho, irmãos de farda. Meus irmãos, quando filhos crescem ouvindo as histórias de bravura e dedicação do papai e da mamãe, isso encontra motivação neles para que sigam o mesmo caminho. E na vida de Jesus não foi diferente, porque o seu pai José e a sua mãe Maria, quando Jesus era pequeno, contavam para ele as histórias do pai, a ponto de Jesus, com 12 anos de idade, estar debatendo com os doutores da lei a respeito do pai dele, com toda alegria. Meus irmãos, eu e vocês, podemos conhecer a Deus como nosso pai, se nós honrarmos o filho como filho. É isso que Jesus está dizendo. Se nós acreditarmos que Jesus de fato é o Filho de Deus, nós temos comunhão com o próprio Pai. Os judeus não entendiam isso. Eles achavam um absurdo essa ideia de você ter essa intimidade toda com o Pai, a ponto de chamá-lo de Abba Pai, de se aproximar dele dessa forma. Parecia irreverência, parecia blasfêmia, mas não para Jesus. Jesus deu acesso a mim e a você, por causa da unidade que ele tinha com o Pai. Eu e você também podemos ter essa mesma comunhão, especialmente para você que se sente aí bem desamparado. Quantos de nós, ainda hoje, se sentem como órfãos ambulantes nesse mundo? Muita gente aqui no nosso meio nunca conheceu seu pai biológico. Tem gente aqui que, apesar de ter pai biológico, nunca teve amor de pai. E como é bonito esse texto. E você precisa aprender como Jesus. Se ele viveu como o Pai queria que ele vivesse, eu e vocês, por causa da nossa identificação com Jesus, devemos honrá-lo e viver como o Pai quer que a gente viva. Se você diz que adora o Pai, adora o Filho, adora o Espírito, você deve ter uma vida que você se pergunta: o que Jesus faria em meu lugar? Ou melhor, o que Jesus fez em meu lugar? E aí você vai lá e imita Jesus. Porque se você imitar Jesus, você está imitando o Pai. E se você está imitando o Pai, você está glorificando a Santíssima Trindade. Eu e você nessa manhã estamos sendo convidados a fazer escolhas de imitação, de honra. Mas perceba, meus irmãos, que não é apenas que essa unidade belíssima deve ser a nossa vida, mas também que existe uma missão entre esse Pai e o Filho, que é uma equipe de ressuscitação. Literalmente é o título do sermão.
Porque o versículo 21, veja aí, ele diz, olha aí comigo, versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Esse é o centro desse texto. O texto que nós estamos lendo agora se concentra nessa doutrina muito particular de um Deus, de um Pai que ressuscita mortos. E algumas pessoas ali no Novo Testamento ficaram meio chocadas com essas ideias de Jesus, mas não seria novidade para qualquer judeu que conhecesse bem o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento, nós temos textos que falavam que Deus ressuscita mortos. O texto de Isaías 26:19 diz que os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos teus mortos. Isaías falou isso 700 anos antes, naquele momento que o povo de Israel já estava se preparando para novas invasões militares, mas havia um orvalho de ressurreição que chegaria. Quando Jesus se referiu ao Antigo Testamento, lá em Mateus 22:31, ele citou Êxodo capítulo 3, versículo 6, ele disse assim: e quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Jesus disse. Você nunca parou para pensar no significado desse versículo, né? Sempre que você ouve esse versículo, você acha que é a introdução de oração longa que nunca vai terminar. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Parece que é só uma memória de uma coisa lá atrás. Mas não foi isso que Jesus falou. Ele falou que na verdade essa frase significa que nesse momento Abraão, Isaque e Jacó estão vivos e não mortos, porque Deus é Deus dos vivos e não de mortos. Foi o que Jesus acabou de dizer. De alguma maneira, esses que já morreram estão vivos. Por quê? Como é possível isso? Porque Jesus está mostrando que, embora o Antigo Testamento esteja também falando de ressurreição física, como aconteceu, por exemplo, aquela fé que Abraão tinha de que Deus poderia ressuscitar o seu filho Isaque, mesmo que ele o matasse, está escrito lá em Hebreus. Mas aqui ele está falando de uma ressurreição mais profunda, uma ressurreição espiritual, que a gente chama de primeira ressurreição. Antes da gente ter a nossa última ressurreição, que vai ser aquela segunda, a última que vai acontecer quando estivermos na presença de Deus, existe uma primeira ressurreição que o Filho tem poder de dar, do mesmo jeito que o Pai. Meus irmãos, perceba, muitas pessoas acham que o grande problema dos homens é a ressurreição física ou a morte física. Mas Jesus está falando que na verdade as pessoas precisam passar por uma ressurreição espiritual, porque elas estão mortas espiritualmente. E essa é a situação do mundo agora. Tem um autor que eu gosto muito, meus irmãos. Se você nunca leu Francis Schaeffer, você deveria ler. Francis Schaeffer escreveu um livro que é um clássico moderno, chamado O Deus que Intervém. É um livro muito importante, meus irmãos. Mostra o tanto que Francis Schaeffer era profeta, porque há 40 e tantos anos atrás, quando ele escreveu esse livro, precisamente em 1972, já tem bastante tempo, tem mais do que isso, Francis Schaeffer estava ali olhando qual era o verdadeiro problema da sociedade. O problema não é político, ideológico, econômico, o problema é espiritual. As pessoas estão mortas. E nesse livro ele explica que essa morte espiritual se mostra, em primeiro lugar, a primeira coisa que ele mostra no livro é pela fragmentação da verdade. Hoje os seres humanos, quando cortaram seu relacionamento com Deus, eles perderam o referencial absoluto da verdade de Deus, e a verdade passou a ser relativa. Cada pessoa começou a construir a sua verdade, e a cultura está confusa. As pessoas são tão incoerentes. Meus irmãos, eu já falei que eu gosto de ouvir muitas entrevistas de podcast para saber o que o povo está falando. O povo está tão incoerente que parece maluco. Hoje, quando a gente olha
uma obra de arte, um filme, uma peça de teatro, você não consegue mais perceber coerência em nada. Você só vê absurdos, caos, desespero existencial. E o homem, o Francis Schaeffer diz, em segundo lugar, que o homem agora está se reduzindo, porque ele tenta explicar a si mesmo, sem levar em conta de que ele tem uma alma, que ele não é uma mera matéria, ele não é um mero instinto. Então o homem se reduz a uma máquina, a um número, a um animal evoluído, a um figmento da evolução. Mas isso não traz dignidade para ninguém. Quando as pessoas pensam de si que elas são uma coisa e não um ser humano, é justamente quando a gente abre espaço para aborto, para eutanásia, para manipulação genética irresponsável. Tudo isso em nome do progresso humano, políticas públicas que ignoram completamente a dignidade do homem, em nome da eficiência, do progresso científico. E assim o Schaeffer diz que as pessoas perdem o seu sentido, perdem o propósito. O homem não sabe mais para que ele está vivendo, para que ele está trabalhando. Ele não tem mais nenhum referencial. Então é uma geração marcada por niilismo. Você sabe o que é niilismo? Um movimento histórico-filosófico da falta de sentido, do vazio, do hedonismo, do aproveitar agora e amanhã que a gente vê o que vai acontecer. É um desespero camuflado de entretenimento. Outro dia, passando ali pelo Instagram, e até hoje mesmo acabei tendo um testemunho de uma pessoa que já foi membro da nossa igreja. Ouviu o Evangelho, mas pelas circunstâncias da vida, seguiu trabalho, oportunidades, e postou publicamente que o seu pedido de exoneração da igreja. Falta de sentido. Eu sei o que é bom para mim, eu não preciso de Deus, ou da fé reformada, ou de ninguém dizendo o que eu preciso crer e saber. E a pessoa acha que isso é liberdade, não sabe que isso é morte. A pessoa acha que isso é vida, quando na verdade essas justificativas levam ela a estilos de vida, a vícios autodestrutivos, porque ela não tem significado. E assim o que resta, meus irmãos, na sociedade é colapso moral, colapso social. A sociedade, como o Schaeffer disse, se torna flutuante, utilitarista, baseada em preferências pessoais ou pressões sociais. Se funciona, funciona. Se não funciona, eu não quero. E eu termino esse meu ponto dizendo uma frase do Schaeffer. Ele diz no livro: o homem moderno vive num universo sem janelas e sem portas. Ele está trancado dentro de si mesmo, sem acesso ao real, ao transcendente, ao verdadeiro. Isso é morte. Fecha aspas. Morte. Você entende agora, meu irmão, minha irmã, quando Jesus, nos versículos 24 a 29, principalmente no versículo 24, quando ele diz agora: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Perceba que agora ele conecta o conceito de ouvir e crer. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou e naquilo que eu digo, tem a vida eterna. Vida eterna, meus irmãos, para Jesus é essa transferência da realidade da morte para a realidade da vida. É o extremo oposto. Veja, que não é só a ressurreição do corpo, mas é esse estado de vida total, aonde a pessoa passa a enxergar o mundo de outra maneira. O que Jesus está dizendo é: eu e o meu Pai estamos engajados com uma missão de recuperar o coração, de recuperar a vida. Eu não posso deixar de mencionar de novo essa matéria que eu li, porque o menino lá, o William, o filho do Ivan,
ele conta na matéria que hoje uma das maiores honras é que depois que 4 anos que ele entrou, botaram ele na mesma equipe de salvamento, equipe de ressuscitação do pai dele. E lá foi ele em missão. Antes ele via o pai saindo pela porta e voltando sujo. Agora ele saía com o pai. E era difícil. Ele conta na matéria que teve momentos que ele achou que ele ia morrer, ou que o pai dele ia morrer, diante do perigo, mas estavam ali os dois juntos, servindo a comunidade, resgatando pessoas. Meus irmãos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão unidos nessa missão. Uma missão que não é qualquer coisa, é uma missão que custaria muito para o Filho. O Pai ama tanto o Filho que o texto diz para a gente que deu ao Filho, nos versículos 25, 27 e 30, a capacidade de julgar para realizar essa ressurreição. É interessante, aqui tem um detalhe exegético e vale a pena você notar, preste atenção, que no versículo 25, quando ele falou de ressurreição, ele usou o título Filho de Deus, mas no versículo 27, quando ele foi falar de julgamento, ele usou a expressão Filho do Homem. Viu aí? Filho do homem. Filho do homem é uma expressão que aparece primeira vez lá no Antigo Testamento, no livro de Daniel, quando o ancião de dias confiou o reino às mãos do Filho do homem. Daniel capítulo 7, versículos 13 a 14. Meus irmãos, é um título que mostra sobre o caráter de verdadeiro homem para julgar as questões dos homens. Esse Filho de Deus divino também é homem e avalia as obras dos homens. E é capaz de entender e de aplicar a sua ressurreição. Meus irmãos, é um texto daqueles que as pessoas que não gostam de Bíblia não gostam desse texto, porque o versículo 28, olha o que ele diz aí. Olha aí, ó, versículo 28. Veja comigo: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Todo mundo vai ressuscitar, mas tem 2 tipos de ressurreição que vão acontecer lá no fim dos tempos. Daniel já havia dito, tá? Presta atenção, lá Daniel 12:2, a gente leu no texto hoje: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Rapaz, que problema, né? Vou ressuscitar, mas vai ressuscitar para morrer. Vai ressuscitar para ter uma eternidade inteira de sofrimento, de vergonha e horror eterno. É o que o texto diz, é eterno. Se é eterno, não tem fim. Perceba, meu irmão, minha irmã, que a missão de Jesus de fato é literalmente uma missão de vida ou morte. Se alguém passa na rua aqui hoje e diz: eu não creio em Deus, eu não me importo com isso, isso não é para mim, ela ainda assim vai ter que lidar com o fato de que um dia as pessoas serão divididas em 2 grupos: os ressuscitados para a vida eterna e os ressuscitados para a morte eterna. E o que é que divide esses 2 grupos? Crer em Cristo Jesus. Crer em Cristo Jesus. Ele disse no versículo 30: eu nada posso fazer de mim mesmo na forma porque ouço ou julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. E qual é a vontade daquele que enviou Jesus? Que creiam no Filho de Deus. Meus irmãos, parece ser muito difícil crer no Filho de Deus quando você já está morto, né? Como é que você crê em alguém quando você já está morto? Recentemente eu conversei com uma pessoa e ela descreveu para mim o estado de depressão que a alma dela se encontrava. Ela basicamente disse: eu não dou conta de fazer nada, eu estou literalmente morto, eu estou só o caco, só a capa, eu faço tudo todo dia no automático, quando eu tenho força para fazer. Realmente, meus irmãos, quando a pessoa já está estirada na pista, parece que não tem mais nada. Ontem eu fui pregar em Planaltina, quando eu voltei estava lá um acidente de moto,
um caminhão. E o que a pessoa que está estirada na pista precisa, se ela não consegue se levantar? Ela precisa de bombeiro, não é? Os bombeiros aqui da igreja, e não são poucos, vão gostar muito desse sermão hoje de manhã. Haja bombeiro nesse sermão, né? O que o bombeiro faz? Chega aquela equipe, né? Bora. Já ouviu desse procedimento? RCP, reanimação cardiopulmonar. A pessoa está caída no chão, sem respirar, sem se movimentar. O coração parou, os olhos não se movem, o corpo está ali, mas o socorro vem. Gente que conhece técnica de ressuscitação. Homens que não desistem. Homens que não seguiam por vista pelo que ele está vendo, mas pela possibilidade de mudar o estado daquela pessoa. Ele pressiona 1, 2, 100 vezes. Se necessário, ele vai utilizar o próprio ar do pulmão dele para emprestar ar para a pessoa. Cada compressão dizendo para aquela pessoa: volte à vida, volte à vida, volte à vida. Até choque no peito ele vai dar, se necessário for. Meus irmãos, às vezes, por um milagre da medicina, né, as pessoas acham, uma pessoa ou outra volta à vida. E eu já vi testemunhos de pessoas que foram ressuscitadas por bombeiros. Elas passam a ter um senso de gratidão tão imenso por alguns desses homens, que passam a ter esse bombeiro como um padrinho para o resto da vida. Dá presente para ele no aniversário, liga para ele: ô bombeiro, aniversário de 80 anos, como é que você vai, bombeiro? Te amo tanto, você me ressuscitou. Meus irmãos, no caso dos bombeiros, eles podem ter técnica, o que for, mas muitas vezes é tentativa e erro, nem sempre vai dar certo. Mas no caso de Jesus não é assim, porque sempre que Jesus quer ressuscitar, ele tem 100% de sucesso na ressurreição. Meus irmãos, o cristianismo é a maior religião do mundo, não sem motivo, porque o nosso Deus é especialista em ressuscitar 100% dos casos das pessoas que Ele se propõe a ressuscitar. E o que isso gera no coração dos adoradores? Gratidão eterna. Senhor, Tu és o meu Senhor, a minha vida é Tua. Eu nada mais posso fazer de mim mesmo, senão o que o Filho faz, que é amar o Pai. Eu amo o Pai, e eu amo o Filho, porque vocês me ressuscitaram quando eu estava estirado nessa vida. Meus irmãos, a maior alegria da vida de uma pessoa é ter o seu coração voltar a bater. Voltar a bater. Nós não tínhamos força, mas em Efésios 2 nós lemos: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, versículo 5, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. E esse Deus que ressuscita mortos para que eles possam trabalhar na mesma corporação de bombeiros que o Pai e o Filho trabalham. Essa semana nós vimos um testemunho disso. Um bando de morto-vivo, melhor, um monte de gente que foi ressuscitada, entrando por essas portas, carregando armário, cadeira, mesa. Se você não viu as fotos e os vídeos dessa semana, você viu aqui uma equipe de bombeiros. E não estou falando desse bombeiro aqui do lado necessariamente, porque tem bombeiro aqui do lado. Estou falando de outros bombeiros. Homens, mulheres, crianças. Eu vi uma cena aqui ontem. Meus irmãos, eu vi uma cena aqui ontem. Um dos pais chegou aqui com seu filho. O presbítero Jefferson estava com a cara de acabado, porque trabalhou o dia inteiro. Mas eu falei: ô Jeff, põe esse negócio aqui para mim aqui. Vamos carregar ele. Aí, vamos lá. E esse pai foi. E eu estava aqui distraído, conversando uma coisa com a pessoa. De repente eu vejo ele saindo. E eu falei: vai cair. Não ia cair não, porque o filhinho de 3 anos estava assim, ó, na ponta ali assim, ó.
Eu embarguei, eu comecei a chorar, meus irmãos. Porque talvez aquela foi a contribuição dele nessa semana inteira, nesse galpão inteiro. Pai ressuscitado, filho ressuscitado, presbítero ressuscitado, igreja ressuscitada. É bonito demais. É lindo demais. Eu te garanto, se Lucas capítulo 15, na parábola da ovelha perdida, diz que quando o homem traz de volta a ovelha nos seus ombros, há uma grande festa, ele dá um churrasco, assim como o Pai no céu junta os seus anjos e dá uma grande festa celestial. Eu te garanto que o nosso Pai Celestial muito se emociona e muito se alegra de ver uma corporação de ressuscitados trabalhando para a glória dele. Eu quero terminar o meu sermão, meus irmãos, dizendo que eu fui atingido por um raio. Talvez não da forma como você pensa, né? Eu não tenho essa história, mas é quase. Ano retrasado, eu tinha levado os meus filhos na escola, e quando eu estava saindo da escola, me veio na cabeça um pensamento aleatório, a banda Petra. Eu não sei quem é velho igual eu aqui, mas muito antes de Oficina G3, tinha uma banda de sucesso nos Estados Unidos, rock, anos 80, chamada Petra, muito famosa, banda cristã. E me veio na cabeça, banda Petra, e eu falei assim, que vontade de ouvir uma música da banda Petra. Eu não era tão fã de Petra assim, quando eu era criança, meu pai tinha só um CD do Petra lá em casa. Falei assim, que vontade de ouvir a banda Petra. Eu sabia que eles tinham influenciado o rock cristão no mundo, falei, eu quero ouvir. E meus irmãos, aí entrei no Spotify, né, encostei o carro, fui abastecer o carro, entrei no Spotify, estava lá, 50 mais tocadas do Petra. E a primeira música do Petra que estava na lista, não tinha nada a ver com o que eu esperava ouvir em termos de estilo. Era bem tradicional a música, parecia um hino de igreja. Mas meus irmãos, a letra daquela música foi como um raio na minha vida. Foi um negócio tão forte, meus irmãos, que eu nem consegui dirigir depois. Eu tive que encostar o carro tanto que eu chorava. O nome da música é Why Should the Father Bother? Por que o pai se importaria conosco? E a letra diz assim, traduzido, primeira parte: por que o pai deveria se importar em nos chamar de seus filhos? Por que o Espírito deveria ouvir quando nós oramos? Por que o pai deveria se importar com todas as nossas necessidades? Tudo por causa do que o Filho fez. Antes estávamos perdidos no oceano, sem direção ou devoção, levados por todos os ventos e ondas. Agora nós estamos no mundo, mas não somos mais do mundo, porque nos erguemos acima do mundo, porque o Senhor ressuscitou da sepultura. Antes éramos estranhos à promessa, mais céticos do que Tomé, até que o Espírito abriu os nossos olhos e nos ofereceu a adoção, e nós assumimos a posição de sermos a sua família eternamente. Por que o pai deveria se importar de nos chamar seus filhos? Por que o Espírito deveria ouvir quando oramos? Por que o pai deveria se importar com todas as nossas necessidades? Tudo por causa do que o Filho fez. É por ele que nós clamamos, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Nós clamamos Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai e Abba Pai. E eu lembro como se fosse hoje o dia que eu ouvi aquela música. E só de ouvir essa mensagem de ressurreição, minha alma naquela hora foi ressuscitada. Todos os pepinos que eu estava pensando, paz, consolo, força, alegria, tudo de uma vez, por causa da mensagem da ressurreição. Aquele que nos ressuscitou quer todos os dias reanimar a minha e a sua alma, meu irmão. Fique reanimado em Jesus, para ser um bombeiro de Jesus, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque a salvação não é
um empurrãozinho para quem está fraco, Senhor. Ela é uma ressurreição para quem está morto. E todo sermão, toda oração, toda evangelização que fazemos é como uma ação de ressuscitação, na esperança de que o Espírito sopre vida em alguém. Senhor, se há alguém aqui no nosso meio que precisa experimentar a ressurreição, concede graça para que isso aconteça, Senhor. E nos ensina como igreja a jamais desistir de proclamar, porque Deus ainda ressuscita corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém.